para aqueles que adoram defender bandido, experimente ligar para a dona Cláudia Reis, mãe do soldado Patrick Reis, morto no litoral paulista. Ou então, para Ana Carolina Oliveira, mãe da Isabela Nardoni, cujo assassino, o pai, pegou 32 anos de cadeia e com míseros 16 anos está solto. Que justiça é essa? A regra tem que ser muito simples. Quer passar o Natal, o Réveillon, Dia dos Pais, Dia das Mães? Não cometa crime. Tiver o livre-arbítrio. Nós temos que preservar a vida das pessoas. Quantos desses saem e matam, estupram, roubam? Uma pessoa que morrer na mão de um criminoso como esse, já não valeu a pena. Então a regra tem que ser essa. No tocante à Polícia Civil, me causa estranheza o Partido dos Trabalhadores, aquele que defende os trabalhadores, defende só da boca para fora. Tirou diversos direitos dos policiais civis, diversos, que qualquer trabalhador tem, mas para esse governo parece que não vale nada, que o trabalho da polícia não é insalubre, não é perigoso, que eles não precisam de hora extra, que eles não precisam de auxílio saúde. Isso é um absurdo. Então eu conto com o apoio dos pares. Muito obrigado, senhor presidente. Sessão para reafirmarmos que este Congresso Nacional precisa ser soberano nas decisões já tomadas anteriormente pelo plenário da Câmara e pelo plenário do Senado da República. Refiro-me aqui, senhor presidente, em relação às saidinhas. Já foi aprovado na Câmara, já foi aprovado no Senado, voltou para a Câmara dos Deputados. Capitão Derrite deixou a secretaria por uns dias lá de São Paulo, onde ele tanto faz pela população paulista quanto a criminalidade, para vir aqui relatar o projeto mais uma vez, e depois vai o Lula e veta as saidinhas. Nós sabemos que Lula foi descondenado, mas não absolvido pelos crimes que ele e sua quadrilha cometeram. Nós sabemos a predileção dele, Lula, pelo crime, e dos criminosos pelo PT. Basta ver a comemoração nos presídios, quando Lula foi declarado vitorioso nas eleições do ano passado. Mas daí a desrespeitar este parlamento, que representa a sociedade brasileira e que disse não, chega de saidinhas, deveria ir uma longa distância, mas não vai. Lula desrespeita o poder legislativo, Lula é antidemocrático, Lula age como um ditador. Aliás, ele adora ditaduras, também não é surpresa que haja como um ditador. Mas nós aqui, mais uma vez, por meio do voto dos deputados e dos senadores, derrubaremos o veto de Lula às saidinhas e daremos à população brasileira, deputado Reynold, a tranquilidade, pelo menos um pouco da tranquilidade que merece, de saber que aqueles que são criminosos não vão sair para festejar datas especiais e cometer novos crimes, que é o que muitos fazem, lamentavelmente, nas saidinhas. Quero também, presidente, dizer que este Congresso precisa manter o veto de Bolsonaro, o veto 46, contra a punição de algo que chamam de fake news, de desinformação, com até 5 anos de cadeia, e pior ainda, retirando o Ministério Público como titular da ação penal, colocando partidos políticos, como o PT inclusive, como responsáveis pela ação contra aqueles que entenderem que estão desinformando. Vejam bem, o partido da mentira, o partido do crime, o partido cujo representante no Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, advogado do PT, amigo dos corruptos, disse que não houve mais crime, absolveu o réu confesso da Odebrecht. Esse Partido dos Trabalhadores vai ser responsável
por acusar alguém de desinformação? Este partido, senador Irineu, o PT, que diz que não houve corrupção, que não roubaram nada no Odebrecht, que está tudo ok, o dinheiro que nós vimos em malas, em apartamentos, até nas cuecas, nunca existiu. Esse partido vai ser aquele responsável por acusar um cidadão por fazer fake news ou disseminar desinformação? Mas que pouca vergonha! É por isso que este Congresso Nacional precisa e vai manter o veto 46. Chega de disfarçatez nessa república. Chega de um partido que representa o crime e está ao lado dos criminosos achar que pode passar por cima deste parlamento, assim como fez, lamento dizer também, no caso da decisão em relação à oneração, à desoneração da folha, mais um absurdo que o PT fez, desrespeitando a vontade do Congresso Nacional. É hora deste Congresso se impor e ocupar o seu verdadeiro lugar. Derrubaremos o veto das saidinhas e manteremos o veto 46, para que ninguém aqui seja colocado na cadeia por falar a verdade. Bom, estamos anunciando desde ontem 2 assuntos de muita atenção, que merecem muita atenção, não só dos deputados e senadores, mas de todo o povo brasileiro. A questão do veto das saidinhas, que precisamos derrubar, que foi um veto do governo Lula. Para começar, o líder do governo, no dia da aprovação aqui pela Câmara dos Deputados, afirmou, o José Guimarães, que Lula não iria vetar a saidinha. Mas, no fim, infelizmente, vetou. Foi falado aqui na justificativa que prejudica o vínculo dos criminosos com os seus familiares. Mas quem estará preocupado com o vínculo das vítimas desses criminosos que reincidem no crime, muitas vezes quando estão em saidinha? Então, é um completo absurdo o governo Lula ter vetado justamente a parte que mais importava nessa questão de acabar com benefícios para criminosos. Outra questão hoje é o veto 46. Um veto ainda feito pelo presidente Bolsonaro e que precisa ser mantido. Se não for mantido, aliás, hoje é um dia muito marcante. Nós vamos ver aqui, no Senado e na Câmara, quem é quem. Quem está a favor da censura e paga de democrata. E quem está contra a censura, a favor da liberdade de expressão. Quem vai definir o que é fake news? Quem vai dizer o que é mentira? Ora, se tivéssemos esse crime criado já agora durante essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, várias pessoas poderiam estar presas, porque estão sendo acusadas de fake news. Tudo que desagrada a esse regime, e não é mais um governo, é um regime ditatorial, tudo que desagrada a eles tem sido taxado de fake news. Até o que foi publicado na Folha de São Paulo, outrora aliados, agora estão brigando por versões. Eu sou a favor de que, se existe alguma mentira, que ela seja combatida com a verdade, com informação, e não com repressão, ameaças e prisão. Hoje nós não podemos esquecer que nós temos presos políticos aqui no Brasil. Outro dia recebi a notícia de que Alexandre de Moraes, o ministro, decretou a prisão preventiva de uma senhora, a Dirce Rogério, uma catarinense, que está com a tornozeleira. Por que ele decretou a prisão preventiva novamente? Porque outros fugiram. Outros que estavam com a tornozeleira fugiram, foram para fora do país. Então, por uma atitude de terceiros, foi decretada a prisão novamente dessa senhora.
Então nós precisamos hoje, vai ser um marco de quem está a favor da censura, desse regime de perseguição. Falaram aqui, hoje, um deputado do PT, porque para evitar alguém pegar em armas, Estado Democrático de Direito. Quem pegou em armas aqui foram os guerrilheiros. Os guerrilheiros da época do regime militar. Eles pegaram em armas para ir contra a ordem que estava instaurada. Então, e outro dia, inclusive, até na CCJ, teve um deputado do PT que falou que pegou em armas com muito orgulho. Então, eles não são a favor do desarmamento para acabar com a criminalidade. Eles são a favor do desarmamento porque eles querem um monopólio da força. Um monopólio da força para perseguir seus adversários políticos. Muito obrigada. Esse veto não é um veto qualquer. Esse veto trata-se de um ataque direto à liberdade de expressão no nosso país. E eu falo assim, porque é claro, pela mobilização feita pelo governo, apesar das tentativas infrutíferas de tentar colocar uma mordaça na população, de instituir narrativas oficiais para inibir, para constranger e até utilizar o aparelho do Estado para perseguir opositores políticos. Este governo tem tido derrotas onde o assunto é mais relevante e é mais importante, no seio da opinião pública. Esse governo que se diz democrático foi o governo que, no primeiro ano, criou a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, um órgão dentro da Advocacia Geral da União que tem o dever de defender as instituições e está sendo aparelhado para perseguir adversários políticos. E falo assim porque eu tenho feito algumas tentativas de verificar se esse instrumento é para valer. Denunciei a desinformação do presidente da República. Denunciei a desinformação do Controlador-Geral da União. Denunciei, enfim, aqueles que, utilizando o cargo público, mentiam para a população. Não obtive resposta. E vejam, senhores, para combatermos a desinformação só tem uma maneira: mais informação, mais luz do sol, mais transparência, mais debate, mais contraditório. Aliás, nós, a opinião pública, não engolimos a narrativa de que houve golpe no dia 8 de janeiro. Basta fazer qualquer pesquisa de opinião pública. É evidente que isso não se sustenta. Como é que um presidente da República sai do país e nomeia as Forças Armadas, os auxiliares das Forças Armadas do presidente que está entrando e pratica um golpe à distância, sem armas e sem líderes? Isso é uma narrativa tão fraca que, pelo amor de Deus, deveriam ter vergonha em parar com ela. Mas nós estamos vendo um espetáculo permanente de se condenar pessoas sem prerrogativa de foro, sem se levar em consideração a questão do juiz natural, do amplo contraditório, da individualização das culpas, com penas que chegam a 17 anos. Em algum momento, a história vai rever essas anomalias. Vejam, senhores, fui o relator da reforma trabalhista e quero falar agora para dizer que defendo o Partido dos Trabalhadores nesse aspecto, porque nunca vi mentirem tanto e de forma impune. Eles disseram naquela oportunidade, deputado Gustavo Gaia, que a reforma iria acabar com o fundo de garantia. Mentira! Com o 13º, mentira! Queria tirar o direito dos trabalhadores, mentira! Mas não foram processados. Nós combatemos a mentira com a verdade. Mostramos o contraditório. Dissemos de que forma estamos estabelecendo a modernização de uma legislação importante para esse país. Nós assistimos
no debate da presidência da República no segundo turno, o presidente da República atual, Lula, chegar para Bolsonaro e dizer: eu vou acabar com o sigilo de 100 anos, no meu governo ninguém vai ter sigilo. Mentira! O sigilo está instituído até para as visitas da dona Janja lá no Palácio. O governo mente e lá está o pai da mentira. Mas nós não queremos prender o governo porque mente. Nós queremos apenas ter o direito de contraditá-lo. Nós queremos ter o direito de fiscalizá-lo. Nós queremos ter o direito de falar a nossa verdade para que a população faça o seu juízo de valor. Eles não conseguem, através da imprensa orquestrada e dos institutos que estão sendo utilizados para coagir a população, implantar a sua narrativa, porque perderam o monopólio da informação e não estão satisfeitos com isso. Homens de bem deste Congresso, nós temos um dever para com a nossa sociedade, impedir que ela seja cerceada do seu direito de se informar, de interagir, de esse poder. Vamos dizer sim ao veto 46.